Vamos falar hoje sobre o ciclo lisogênico. Nos dois últimos vídeos a gente falou sobre a estrutura dos vírus de uma forma geral e também do ciclo lítico. Então é muito importante que você já tenha visto os dois últimos, porque vai ter informações que são importantes para a gente entender aqui. Bem, ciclo lisogênico então. Deixamos aqui algumas informações básicas, porém muito importantes, até mesmo fazendo comparativo com o ciclo lítico. Primeira delas, e talvez mais importante, é que a gente não tem a lise celular. Ou seja, o bacteriófago, por não ser formado, suas estruturas dentro da célula, não vai ter a lise. Ele não vai quebrar aqui quando sair. Também não temos fases estabelecidas, bem determinadas, como no ciclo lítico. E o fago, pessoal, ele se mantém inativo, exatamente porque ele não é formado, suas estruturas não são lidas, seu material genético não é lido, então ele se mantém latente, ele não se manifesta. Bem, e em contrapartida, lá, a gente utilizou no ciclo lítico um bacteriófago chamado de bacteriófago T-par. Aqui, o bacteriófago mais utilizado para estudar o ciclo lisogênico é o bacteriófago lambda, é uma letra grega. Os vírus, pessoal, que conseguem promover o ciclo lisogênico para se replicarem, para se proliferarem, eles são chamados também de bacteriófagos temperados. Não é que a gente vai precisar jogar sal neles, é só outro nome que eles possuem. E a célula que acaba sendo infectada por esse vírus que vai causar o ciclo lisogênico, essas células são chamadas de células lisogênicas. Bem simples, né? Bem, mas de início a gente tem o mesmo processo. Nosso bacteriófago, ele vai pousar aqui na bactéria, naquela fase chamada de adsorção, e vai fazer a mesma coisa. Vai pousar na bactéria, certo? Que no caso que usamos a Escherichia coli, com seu material genético DNA de fita dupla. O bacteriófago pousou, então, vai usar da lisozima, que é uma enzima para perfurar a membrana da bactéria, e vai injetar ele dentro da célula bacteriana. Aí eu já chamo a sua atenção para uma informação importante. Não é porque o bacteriófago lambda possui o ciclo lisogênico que ele não pode também causar o ciclo lítico. E é exatamente isso. Primeiro, ele vai fazer com que o seu material também fique circular, igual ao da bactéria, e aí ele pode ter dois processos, exatamente o ciclo lítico. Como eu disse, não é porque ele causa o ciclo lisogênico que ele não vai poder causar o ciclo lítico. Então, por exemplo, esse material aqui pode ser replicado, o bacteriófago pode ser formado e aí vai ter o ciclo lítico em desenvolvimento. Mas como não é isso que a gente está estudando agora, o que ocorre no ciclo lisogênico? Esse material circular aqui, ele vai se combinar ao material da bactéria. E aí, pessoal, quando a bactéria ela fosse dividir, ela fosse reproduzir, o material genético também vai se reproduzir. Ele também vai ser duplicado, ele também vai se multiplicar. E essa bactéria, então, vai se multiplicar várias vezes, sendo que o material genético também vai se multiplicar. Quando a gente tem essa união, quando a gente tem o material genético do vírus combinado com o da bactéria, ele é chamado de profago. Então, essa parte aqui do material do vírus incorporado é um profago. Bem, pessoal, aí a partir desse momento aqui, até pode ocorrer o ciclo lítico. Mas esse processo, depois da incorporação, ele é muito raro de ocorrer. Isso porque o material genético do vírus, nesse momento aqui, ele não é lido para que possa produzir lá as proteínas virais, estruturas virais. Você pode estar se perguntando por que o material do vírus ele não é lido. Vamos voltar um pouco da genética. Você deve se lembrar de um processo chamado de transcrição. Na transcrição, uma enzima chamada de RNA polimerase, ela utiliza a fita de DNA
para poder criar uma outra fita de RNA, seria o RNA mensageiro. E esse RNA é que seria traduzido. Nessa tradução é que a gente tem a produção das proteínas, tudo bem? Então, quanto mais essa RNA polimerase ela anda pela fita de DNA, mais a fita de RNA também aumenta, tudo bem? No ciclo lisogênico, para que o material do vírus ele não seja lido, o que acontece? O próprio material aqui do prófago, ele codifica duas proteínas, que são chamadas de proteínas repressoras. Pelo nome repressor, o que elas fazem? Elas se ligam em locais específicos do material genético do vírus e desligam a maioria dos genes deles. E esses genes são exatamente aqueles genes que fariam com que a gente tivesse a produção dos fagos, tivesse a produção viral das proteínas virais e aí iniciaria um ciclo lítico, porque esses fagos seriam produzidos e aí arrebentaria a pobre da bactéria para poder infectar outras células. Então é por isso que o material genético, na maioria das vezes, ele não é lido. O fago, o bacteriófago, ele não consegue ser produzido. Mas, todavia, o que pode acontecer? O material genético que estava antes agregado ao material da bactéria, por eventos espontâneos raros, ou ainda pela ação de algumas substâncias químicas, ou ainda da luz ultravioleta, UV, esse material genético ele pode ser retirado, pode ter uma excisão, ele pode ser removido do material genético da bactéria. E aí o que vai acontecer? A galera vai fazer a festa, porque aí a gente vai ter a produção viral, vai ter novamente a possibilidade do ciclo lítico. Então, esse evento ele pode acontecer, o ciclo lítico ele pode acontecer em várias etapas. Por isso que a gente não tem aquelas fases estabelecidas. E por fim, pessoal, o ciclo lisogênico ele tem aí algumas consequências importantes. A primeira delas é que a célula bacteriana ela é imune se o fago que for reinfectar ela for do mesmo tipo, ele for do mesmo tipo, então não vai rolar. No entanto, elas não são imunes se o fago ele for de outro tipo, tudo bem? Bem, a segunda dela é que essa célula bacteriana ela pode apresentar novas propriedades. Temos aí alguns exemplos, como por exemplo, os estreptococos, eles só conseguem sintetizar uma toxina que é relacionada aí com a síndrome do choque tóxico se estiverem infectados pelo fago temperado. Isso porque o gene que produz essa toxina ele está no prófago. Assim também é com o Clostridium botulinum, que é a bactéria que causa aí o botulismo. A sua toxina relacionada à doença só é possível se tiver com o fago do ciclo lisogênico. Assim também é com a corinodifteria, que é a bactéria que causa a difteria, a mesma coisa, porque os genes que produzem as toxinas que vão causar a patologia estão no prófago. Esse processo, pessoal, ele é chamado de conversão, quando um prófago, ele de certa forma ajuda a bactéria a causar a patologia, ajuda a bactéria a produzir toxinas que não eram comuns a ela. É chamado de conversão. Tem a última consequência importante do ciclo lisogênico, pessoal, é um processo chamado de transdução especializada, que nada mais é do que como se fosse um transporte de genes, transporte de material genético de uma bactéria, que é chamada de doadora, para outra bactéria, que é chamada de receptora. Essa bactéria receptora, por ter recebido esse gene, ela passa a ter novas propriedades. Então vamos ver como é que isso acontece. Perceba aqui que esta bactéria, que é a doadora, ela está infectada
pelo vírus temperado, pelo bacteriófago temperado. Só que aí, o prófago ele foi removido, houve uma incisão, ele foi retirado. Só que no momento que ele foi retirado, pessoal, veio junto com ele material genético também da bactéria. E aí, ocorrendo o ciclo lítico, esse material aqui ele vai acabar sendo empacotado no capsídeo aqui do nosso bacteriófago e ele vai sair da célula. Teve a lise da célula. Posteriormente, esse bacteriófago ele vai infectar uma outra célula bacteriana. Tudo bem? Então, da mesma forma, ele vai injetar o seu material genético e ele mais uma vez vai ser incorporado. Mas note que também o material genético que era da outra bactéria receptora está nessa. Essa célula aqui também é chamada de célula receptora, bactéria receptora. E aí, pessoal, o que acontece? Na transdução especializada, só alguns genes específicos podem ser transportados. Por exemplo, podemos tomar como um exemplo bem citado a transferência aí do gene da galactose, que é chamado de GAL. Então, se uma bactéria que não possuía esse gene houver essa transferência, ela vai começar a metabolizar a galactose. Antes, isso ela não conseguia fazer. Como eu disse antes, na transdução especializada são só alguns genes. Temos um outro processo chamado de transdução generalizada. Neste, qualquer gene pode ser transferido, porque o DNA da bactéria ele é fragmentado e aí pode ser empacotado. Qualquer gene na transdução generalizada pode ser transferido. Na transdução especializada, são só alguns genes. E é claro, pessoal, não se deve confundir aí a transdução generalizada ou especializada com a conversão, que a gente falou antes. A conversão é o próprio prófago que já está na bactéria e ele proporciona a essa bactéria novas propriedades. Transdução generalizada ou especializada é quando a gente tem a transferência de uma bactéria doadora para outra bactéria receptora. Então é isso aí, pessoal. As referências utilizadas são do Microbiologia, o Tortora, e vamos fazer o mesmo combinado do último vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha nesse botão aqui que fica abaixo do vídeo. Se quer receber as informações de novos vídeos, você também vai clicar aqui nesse botão em se inscrever. E se tem alguma opinião, tem alguma dúvida, pode deixar aqui também nos comentários que fica abaixo do vídeo. Tudo bem? Então é isso aí, eu agradeço por ter visto o vídeo até aqui. Forte abraço aí e até a próxima.